Fala pessoal, Rodrigo Godoy falando aqui com vocês. Venho aqui fazer essa reflexão aqui sobre uma declaração do João Paulo, né? Que é o diretor do Palmeiras, da base do Palmeiras, um excelente diretor, tá considerado o melhor diretor do futebol brasileiro hoje, por tudo que ele está fazendo no Palmeiras. E ele fala que o futebol é uma fábrica de ilusão. E eu concordo com ele, porque se a gente for puxar os números, né, só 2% dos atletas profissionais ganham acima de 5 salário mínimo. Então, realmente é uma ilusão, porque não é o que está mostrando na TV. Esses jogadores que jogam nos grandes clubes brasileiros e nos grandes clubes europeus, é essa porcentagem. Se não for menos, se não for 1%. Mas o que passa na TV é mil maravilhas, né? Então, eu estou trazendo essa reflexão porque eu dou aula de futebol hoje, sou personal de futebol, e eu não estou aqui para desanimar os alunos, não. Eu estou aqui para ter os pés no chão e saber que tem que trabalhar muito para chegar no time profissional, né? Tem que trabalhar muito mesmo, principalmente para você chegar num time profissional da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e naqueles times da Europa. Porque eu venho falar também sobre o que o Djalminha falou. O Djalminha falou assim, eles querem ser jogadores profissionais. Mas o jogador da Série D do Campeonato Brasileiro, ele também é um jogador profissional. Eu fui um jogador profissional. Não joguei em grandes clubes. Tive a base muito boa no São Paulo, foram 8 anos de São Paulo, 2 anos de Portuguesa, entre outros clubes. Joguei em vários estados, fui campeão em alguns. Mas quando eu tava lá em Tocantins, eu fui campeão em Tocantins. Alguém viu? Ninguém viu. Mas eu era um jogador profissional. Eu fiz gols lá, eu dei assistência, tudo que um jogador da primeira divisão também faz. Porém, essa é a realidade do futebol brasileiro. Eu vivi essa fábrica de ilusões. Porém, hoje eu tento passar o que eu aprendi com a minha base para os meus atletas. Mas essa vem a reflexão que eu estou falando para vocês. Porém, eu digo também, não desistam. Porque do mesmo jeito que o João Paulo falou isso, hoje eu me deparo com a venda do Gustavo Mancha, do Fortaleza, para um time da Europa, para o Olympiacos da Grécia. Quase 5 milhões de euros. E por que eu trago o Gustavo Mancha como exemplo? Porque o Gustavo Mancha era do Palmeiras, dirigido pelo João Paulo, e não teve oportunidade no profissional. De repente, o treinador não gostou, ou ele não estava no momento, de repente o momento dele no Palmeiras não era bom, e o Palmeiras não utilizou. Esse menino poderia ter desistido naquele momento, mas eu creio que ele tem uma família boa, uns empresários bons que deram suporte para ele levantar a cabeça e correr atrás do sonho dele. E ele correu atrás do sonho dele. No começo do ano, eu fui assistir a Taça São Paulo, e aqui a sede era do Fortaleza. Primeiro jogo, quando eu vi esse menino jogando, eu falei, meu Deus do céu, que jogador, zagueiro, canhoto, tem um bom passe, uma visão, sobe bem de cabeça. Ele, na hora de chutar pra frente, ele não simplesmente chuta, ele já dá um passe direcionado. Então, eu gostei muito no primeiro jogo, falei, meu Deus do céu, que jogador. Comentei com alguns amigos, até dentro da minha casa eu comentei, e com alguns amigos que trabalham no meio do futebol, falei, cara, tem um zagueiro muito bom. No segundo jogo do Fortaleza, eu fui lá assistir. E aí me deparo com um ex-treinador meu, Guto Ferreira, que trabalhou em grandes clubes do futebol brasileiro, Cuiabá, Ceará, entre outros. Ponte Preta, muito conhecido no futebol brasileiro, foi um treinador, um dos melhores treinadores que eu tive. E eu comentei com ele, falei, professor, tem um tal de Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, muito bom. E nesse dia ele jogou, foi muito bem, pô, excelente. No terceiro jogo, cheguei para assistir novamente o Fortaleza. Cadê o Gustavo Mancha? Já estava nos Estados Unidos junto com o profissional, que o Vojvoda, que hoje é o treinador do Santos, já subiu ele pro profissional. E dali ele não desceu mais. Isso quer dizer, ele foi em busca do sonho dele, se dedicou, correu atrás do objetivo e chegou lá. Virou titular do Fortaleza, absoluto, e hoje a notícia saiu que ele foi negociado com o Olympiacos. Então assim, eu também falo para meus atletas, se você tem um sonho, se você trabalha correto, você também que está num clube, dê o seu melhor todos os dias, não desista. Se você realmente quer isso para sua vida, lembrando, são 2% chega lá. Mas se você tem esse sonho, se você quer chegar, corra atrás, se cerque de pessoas boas, profissionais bons, porque o trabalho devolve. Então, o Gustavo Mancha, esse menino é um exemplo, né? Que o diretor falou, é uma ilusão. Realmente, ele não tá errado. Porém, quem busca o seu sonho vai alcançar. Trabalhando certo, com as pessoas certas, tendo uma cabeça boa, o garoto chega lá. E foi o que aconteceu com esse zagueiro. E eu torço muito, não conheço ele pessoalmente, não conheço os empresários dele, nada disso. Mas eu trouxe ele como exemplo, porque foi dispensado de um grande clube e poderia ter desistido. Mas não, deu a volta por cima e hoje está sendo negociado para um time europeu. E provavelmente daqui a pouco ele vai estar num grande clube da Europa. Ele está indo para um mercado que é um futebol grego, mas logo logo ele vai estar indo para uma Inglaterra, para uma Espanha. Então lembre desse vídeo que eu estou fazendo aqui. E mais uma vez, não desista
do seu sonho e nós temos que valorizar o futebol brasileiro, pois nós somos o melhor futebol do mundo. O melhor futebol do mundo é o futebol brasileiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Um abraço a todos e um bom final de semana. Valeu!